Para o último segmento do Encontro do Esporte deste sábado, mais uma vez especial, mostrando nas imagens do Jorge Silva, Caixeiros Viajantes, aqui no coração do bairro Moinhos de Vento. E nesse último bloco vamos conversar com o Thiago Froze, professor de Karatê do Teresópolis Tênis Clube, mas em seguidinha, antes desse esporte, vamos falar dos nossos apoiadores, vamos falar da Multissom, áudio, vídeo, instrumentos musicais, CDs, DVDs, Multissom, todo dia é dia de oferta na Multissom. Sindec, Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre, dá a dica para você. Associe-se ao seu sindicato, torne-o cada vez mais forte para lutar pelas suas reivindicações. Sindec, o Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre. ACM, Associação Cristã de Moços, no centro de Porto Alegre, Washington Luiz 1050. Para quem trabalha no centro não tem desculpa, fazer esporte é na ACM da Washington Luiz 1050. Brasil Telecom, pense 14, fale 14, digite 14, chamadas nacionais e internacionais com muito mais economia, mas fale com o 14 da Brasil Telecom. Ei, Thiago, tudo certo? Tudo certo. Karatê, antes de a gente conversar propriamente dito do Karatê do Teresópolis, eu queria bater um papo assim um pouco histórico até com o Karatê. Karatê deve ser um esporte, creio eu, milenar, ou não, estou errado? As origens do Karatê refletem assim há mais de 5.000 anos, mas o Karatê em si mesmo é do século passado. Século passado, mas usa essas origens que tu te referisse aí. São essas origens que deram alguns esportes, como o judô, por exemplo, as artes marciais, que tanto a gente vê em moda aí hoje? Com certeza, né? Principalmente a parte das artes marciais que utiliza mais técnicas de golpes de mão e chute, como Kung Fu e outras similares, né? Ali tem origem igual a do Karatê, né? Qual é o grande pensamento, a grande filosofia do Karatê? O Karatê, como muitas artes marciais japonesas, ele é muito mais voltado para a parte da formação do ser humano do que propriamente de um lutador, né? Então o mais importante para quem pratica a arte não é tentar ter mais força, ser melhor lutador, digamos assim, que o melhor golpe. Claro que não, né? O objetivo do Karatê é a gente se tornar uma pessoa cada vez melhor. A alma da pessoa. Principalmente. Agora, Karatê, Judô e Kung Fu, talvez no passado essas três artes elas eram mais populares e as mais conhecidas. Da década de 90, talvez para cá, entrou como Jiu-Jitsu, Taekwondo, artes que possivelmente em outros países também são antigas, mas aqui no Brasil não. A origem da arte marcial no Brasil veio basicamente desses três, pelo menos na grande mídia, né? O Kung Fu, o Karatê e o Judô, né? Exatamente. De um tempo pra cá, essas outras artes marciais foram favorecidas exatamente pela mídia, né? Porque o Jiu-Jitsu participa do Vale Tudo muito, o Muay Thai também, o Taekwondo é um esporte olímpico hoje em dia, né? Então o Karatê acabou sumindo um pouco. Mas agora a gente vê que a gente espera que exista um crescimento novamente, porque o Karatê está se configurando como um esporte olímpico, uma promessa para 2012. E existem muitos projetos sociais das federações estaduais aqui no nosso país. Graças a Deus estou atendendo muitas crianças carentes e mudando a história de muitas dessas crianças. Que em seguida a gente fala desse projeto interessante, a gente sempre apoia esses projetos sociais, mas o Karatê deve ser praticado em praticamente todo mundo. Com certeza. Não existe, eu acho, hoje nenhum país praticamente que não tenha uma organização do Karatê, né? Todos os países têm suas federações, seus clubes. É uma coisa que cresce de 30 anos para cá, principalmente. Foi uma evolução muito grande mesmo. Por exemplo, o judô hoje também está muito na mídia. Até nós falamos o programa passado praticamente todo sobre o judô lá com o pessoal da Sojipa, o João Derli, campeão mundial de judô. Mas entre judô e karatê, diferenças básicas, é muito diferente um do outro? Com certeza, né? Apesar da gente usar o uniforme parecido, existem na técnica uma diferença muito grande e na competição também. O karatê trabalha muito mais golpes de braço e de perna, né? Chute, soco, coisas assim. E o judô é praticamente só a projeção e a imobilização, né?
Então são coisas praticamente opostas, a gente pode dizer. O karatê a gente pode dizer que é um esporte mais rápido, mais veloz, né? E o judô mais técnico. Talvez não, porque no karatê hoje em dia, principalmente para competição, se trabalha os golpes de uma maneira que tu não pode causar dano no oponente. Então eu vou desferir um golpe com muita velocidade, um soco, por exemplo, mas eu não vou ter contato da mesma forma que eu tenho no boxe, né? O karatê, ele é um esporte de semi-contato. A gente trabalha sempre em cima do ponto e não em cima do nocaute, né? Tem essa diferença. Locais que são proibidos dar golpes? Com certeza. No caso, o atleta utiliza o kimono, né? O dogi, e abaixo da faixa, né? Não pode ser aplicado golpe de impacto, né? Tu pode apenas fazer a projeção, né? Tentar derrubar. Isso, tentar derrubar. E acima da cintura, com controle em qualquer parte do corpo, tirando o braço, que o braço tu não vai marcar ponto, apesar que tu pode bater, mas não vai ganhar nada com isso, né? E cabeça pode? Pode em algumas partes, né? Diretamente no rosto que é proibido. Agora nas laterais da cabeça, de forma controlada, é permitido. Maravilha, ó, a gente está conversando com o Thiago Froz, que é professor de karatê do Teresópolis Tênis Clube, explicando um pouquinho mais pra gente sobre essas atividades das lutas marciais, né, dos esportes marciais. Não sei se seria correto a gente falar em luta, né, porque hoje em dia tá tão difundido como esporte, né, que acaba mais sendo como uma atividade física mesmo, né? Exatamente. As artes marciais hoje são muito mais um método de educação física e de ensino social, né? Porque tu trabalha um esporte que te dá saúde, te dá um melhoramento da parte física, e ao mesmo tempo tu aprende toda a filosofia que te dá uma cultura, te dá um pensamento diferente na tua vida. No cenário internacional, o karatê brasileiro, ele é bem visto? Bom, o karatê brasileiro nessa última década deu uma crescida, né? Na década de 80, começo da década de 90, nós tínhamos pouca força. Agora no último mundial tivemos 2 medalhas de bronze da seleção feminina, né? E temos uma promessa que é o atleta Marco Aurélio, que teve um desempenho excelente no mundial, mas foi desclassificado por um erro técnico, né? Então ele tinha grande chance de ganhar, é uma esperança pro mundial do... Tem tempo ainda.